Deus tem os seus caminhos. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a maneira de fazer, de trabalhar, para que vocês prosperem. Tem um caminho, tem uma meta, tem uma disciplina, tem uma ordem, tem uma doutrina. Cristo trouxe tudo isso, gente. Cristo trouxe tudo isso para nós, não é? Eu acho que nós não podemos nos conformarmos em sermos apenas crentes. Não, eu quero agora ganhar vida para Jesus. Eu quero agora trabalhar para Jesus. Eu quero agora trazer minha família. Eu quero agora ganhar meus amigos. Eu quero fazer um tesouro no céu. Essa é a minha meta. E tem que ser a meta de vocês. Para isso, tem que ter na minha vida aquele sobrenatural de Deus. Senão não vou. Eu vou viver uma pessoa correta, séria, crente, mas muito limitado na carne, na mente. Na mente, não posso estar vivendo na mente. Se Deus diz: Afonso, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos, Afonso, não são teus caminhos. Então eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar totalmente. Para isso eu preciso que o poder de Deus seja na minha vida forte. Seja, não é? Eu tenha unção. Eu preciso dessas coisas. Porque senão eu não vou fazer nada para Deus. Eu vou simplesmente, pela graça, sou salvo. Isso não vem de mim, é presente de Deus, é dom de Deus. E só. Um filho aqui perde outro. Então nós temos que acordar para uma realidade, que é a palavra de Deus viva e eficaz em nossas vidas. Paulo diz que nós somos cartas vivas, para as pessoas lá fora lerem, através das minhas vidas, a presença de Deus, a glória de Cristo, o resplandecer dele em minha vida, no meu dia a dia, no meu dia a dia. Então nós precisamos o quê? Pastor, isso é muito... Não é complicado não. Para isso, a lição dessa semana, ela fala muitas coisas interessantes, que eu acho que aqui vai pegar bem vocês. Fala de fé, eu acho que na fé vocês creem realmente. Fala em obediência, a igreja Maranata é um povo que obedece. Fala em tanta meditação, cada semana vem uma meditação. A meditação dessa semana, que é o meu dia de pregação, é sobre os ajustes necessários. Eu gostei porque caiu comigo. Caiu a minha mensagem para vocês. Sinceramente, se não fosse esse livro, seria essa, gente. É a última mensagem minha desse mês, desse ano de 2014. Quais são os ajustes necessários? Aí o livrinho dá vários exemplos de ajuste. Noé não podia fazer uma arca, passar 120, aqui são grandes ajustes, né? Não é o nosso caso. Grandes ajustes, 120 anos para construir uma arca. Como ele ajustou a vida dele, horário para trabalhar, não é? Não foi fácil. Moisés, não é? Abandonou o rebanho do sogro dele, foi para o Egito, levando a mensagem de Deus, lá do Egito, onde Deus operou maravilhas, através de Moisés. Moisés não foi fazer o que ele queria, lá no Egito. Moisés não foi fazer o que ele queria. Deus diz: Moisés, eu quero que tu faças no Egito o que eu quero fazer. Tu vai ser um instrumento. Você é um instrumento na mão de Deus. Não é o que tu queres fazer. Às vezes eu vejo pessoas fazendo o que querem fazer. Deus desmancha tudo. Deus desmancha tudo. Não adianta, gente, teimar. Deus tem um propósito. Deus te chama para Ele executar o propósito dEle através de você. Entendam isso, gente. E o livrinho, ele é um livrinho que não é muito de doutrina. A doutrina às vezes cansa. Ele é um livro que ele te põe na meta dele, sem forçar a barra, numa prática muito interessante. Então eu sugiro para vocês, cada dia, se é a lição 1, cada dia eu vou meditar 15 minutos, aí no final de 6 dias, eu li a lição toda, meditando, 15 minutos para Deus. Gente, isso aí o que vai acontecer? Você vai crescer espiritualmente, você vai ter intimidade com Deus, gente.
Tu vai chegar no lugar, as pessoas vão entregar a vida para Jesus e para você. Deus trata muito com a pessoa. Saulo, por que me persegues? Olha, estão perseguindo. Saulo de Tarso estava perseguindo vocês. Sabe como é que Jesus encara isso? Saulo, por que tu me persegues? Porque quem persegue esse pessoal que está aqui, está perseguindo a mim. A causa deles é a minha causa. Gente, isso é muito forte. Então, a causa dele também é minha. Eu vou assumir também Jesus na minha vida. Se ele me assume, gente, não é? Por que tu persegues Afonso, Saulo de Tarso? Tu me persegues, tu não persegue ele. Olha, isso é muito interessante, isso é muito profundo. Então, gente, sabe o que acontece com vocês? Vamos ser bem objetivo, prático. Eu gosto de ser bem prático, para a gente ajeitar as coisas. A fé, eu não tenho dúvida aqui, vocês, povo de fé, está aqui. Querem realizar alguma coisa para Deus? Sabe o que faz? Pula essa etapa aqui que eu já vou falar, aí começa a agir aqui. Começa a evangelizar essa pessoa, não dá certo, fica triste, começa a fazer um trabalho, Satanás desmancha. Falta o que está aqui, o livrinho está dizendo. Você não pode sair da fé para a ação sem ter um ajuste na tua vida. Está muito forte, viu? Lindo isso aqui. Se você não ajustar sua vida, você não vai conseguir fazer a obra de Deus. E a obra de Deus, ela é feita com ajuste pessoal e obediência à proposta de Deus para você realizar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu já dei para vocês aqui exemplo, por exemplo, os apóstolos, para começarem a obra de Deus, abandonaram os barcos, abandonaram as redes, mas foi aí um ajuste muito grande. Não se compara com os ajustes que você precisa fazer. Eu coloco diante de vocês 2 ajustes, 2, tranquilo para vocês fazerem. Vocês vão passar por essa etapa aqui. Repara que eu não estou falando de pecado, que eu sei que vocês são pessoas íntegras. Quando caem num pecado, confessam o pecado. Eu não estou colocando essas coisas. Eu conheço o povo que a gente dirige. Tem exceção? Tem. Mas estão tratando, estão se arrependendo, não tem dúvida disso, não é? Então, essa fé que opera, não é? Ela vai passar por esse ajuste da tua vida. E esse ajuste, eu acho que vocês, eu tenho certeza, que vocês precisam meditar na palavra de Deus. Vocês têm que ter um momento de Deus. Vocês têm momento para tudo, gente. Nós temos momento para tudo. Tudo tem um momento, tá. Por que não tem um momento de Deus? Por que não tem um momento que você vai se trancar no seu quarto, pegar seu livro, vou meditar 15 minutos sobre cada dia, sobre essa lição da semana. Aí eu vou para a célula cheio de Espírito Santo, gente. Eu vou para a célula com comentários, com revelação. Eu visito muitas células, não vejo ninguém com revelação de Deus. Sabe por quê? Porque não estão meditando na palavra de Deus. Se não tem revelação, não tem o propósito de Deus no coração da pessoa. Ele é bem intencionado, ele tem os seus propósitos. Bem intencionado, mas não são os propósitos de Deus. Não vai muito longe, não. Não vai dar certo. Deus vai desmanchar. Então nós precisamos, em primeiro lugar, aprender o que Deus quer, como Ele quer me usar. Para isso eu preciso ajustar a minha vida, em casa, com a família. Isso aí vocês sabem, isso aí nós temos falado bastante. Se é com problemas conjugais, resolvê-los, isso aí eu não vou falar nisso hoje, entendeu? Eu quero colocar diante de vocês uma coisa bem superior, simples e objetiva, que vocês meditem no livro de meditação. Cada dia vocês façam meditação e orem, porque a oração, eu sei que vocês vão para o trabalho, vocês oram, eu sei, estão no ônibus, oram, eu sei disso, vão para a praia, oram na praia, fala com uma pessoa que não quer saber de Deus, tchau, até logo, beijo, tchau.
Sai orando por essa pessoa. Eu sei que vocês fazem isso. O que vocês não fazem, o ajuste da vida de vocês, é meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que se você medita, você é uma árvore frutífera. Você vai frutificar, gente. Primeira coisa. A segunda coisa, muito importante mesmo, mas é muito importante. Eu vi isso em Fortaleza, eu vi na igreja do pastor Ediléo, pastor Beong mostra também nas igrejas dele, é o discipulado. O que é o discipulado? O discipulado é, por exemplo, eu vou discipular Jean. Deus vai me colocar como guarda-chuva em cima de Jean. É o guarda-chuva. O diabo não vai atacar ele de jeito nenhum. Eu estou todo dia intercedendo por ele. Ele me conta a vida dele todinha. Ele e Deus. Isso é ministério, meu irmão. Crente é ministro da palavra. É o ministério. Ser crente não é ser... Jesus não disse, fazei ovelha para mim, nunca. Tem na Bíblia de vocês isso aí? Se tiver, eu vou sentar ali. Chamo Saraiva para cá e Ariana, né? Não tem. Como é que Deus diz na palavra dele? Fazei o quê? Discípulo. Que mais diz o versículo? Fazei discípulo, ensinando a obedecer. Essa é a ordem de Jesus, meu irmão. Não inventem outra ordem. Fazer discípulo. Então, como é que eu vou fazer discípulo? O Jean vai ser, eu vou ser confidente de Jean, e eu vou orientá-lo, vou orar com ele, vou ficar intercedendo por ele todo dia, vou conhecer as fraquezas dele, que todos nós temos fraquezas. Onde é que ele pode cair? Aí eu vou interceder por aquela área, eu vou fechar aquela área, para Satanás não ficar... Gente, isso é muito forte. Isso você vai partir, vai sair de um patamar espiritual, vai para um patamar ascendente, e vai ser abençoado na tua casa, na tua família, nos teus negócios, com certeza. Como Deus vai abençoar você, se você tiver um discipulador com você? Agora, se eu sou um discipulador, eu tenho que ser discipulado, eu tenho que fazer meu discipulado. Se eu sou discipulador, eu não posso ser um discipulador, se eu não tenho alguém orando sobre mim. Então é muito importante que nós tenhamos esses dois elementos, para que tua vida seja ajustada. Com esses dois elementos aqui, aí eu parto para a ação, com sucesso, a ação bem sucedida. A ação será maravilhosa. Eu vou orar, vai ser curado gente. Eu vou pregar, as pessoas vão aceitar Jesus. Eu vou ter audácia para falar. Eu vou ter coragem para dizer as coisas. Eu estava na festa de formatura, 40 anos de formado, uma autoridade sentou na minha mesa. Ele falou de Jesus, a esposa dele é crente, pelo menos eu acho que seja crente. E ele falou, perguntando umas coisas com desdém. Eu digo, agora eu vou te perguntar uma coisa. Se você morrer hoje, para onde tu vais? Quer desdém? Vamos lá. Vou com Jesus para o céu. Olhou para a esposa e vou ou não vou? Ela disse, vai. Acredito que vá, porque o evangelho eu prego muito para ele. E ele disse assim para mim, eu já sou muito realizado, eu tenho tudo, Deus me abençoou tanto. Eu digo, eu não acho tanto assim. Onde estão teus filhos? Onde estão os filhos dele? Estão na igreja? Nenhum está salvo ainda, eu disse para ele. Nenhum está salvo ainda. Como é que tu é muito abençoado? Tu ainda não é muito abençoado. Eu vou te abençoar aqui para tu seres abençoado. Que tu ainda não ganhou teus filhos para Jesus. Como é que tu é muito abençoado? E ele respeita, eles têm que respeitar. Por quê? Porque a autoridade está sobre você. Deus não quer gente sem autoridade. Quando ele restaurou aquele paralítico que chegou na igreja com a mão tortinha, aquilo significa autoridade. Ele veio e chamou o cara para frente e restaurou a mão direita daquele paralítico. Isso significa restauração da autoridade. Nós estamos nessa situação difícil que nós nos encontramos, porque Deus deu autoridade para Adão, e Adão permitiu que Satanás entrasse no paraíso, e ele estava lá com Eva. Satanás veio e pregou para ele, pregou para Eva, e ele não mandou embora. Qual foi a autoridade que Adão teve ali?
deixando que Satanás pregasse para Eva comer da árvore do bem e do mal. Então, gente, a gente precisa conhecer a Bíblia, e esse livro é um livro de muita meditação. Eu trouxe dessa meditação, dessa lição, dessa semana, uma passagem muito interessante. É o jovem rico. Nós vamos tomá-la agora, o jovem rico, em Lucas 18. Nós vamos meditar nessa passagem, que é a lição. Ele não fez ajuste na vida dele. Ele saiu de uma vida religiosa de fé, tanto é que ele foi para Jesus, e ele não fez ajustes. Jesus quis fazer um ajuste tremendo na vida dele, e ele já queria partir para a ação, e se deu mal. Aí o exemplo clássico, o livrinho, quem está dando esse exemplo é o livrinho. Aí o livrinho dá um outro exemplo. Aqui, Eliseu, 1 Reis 19, de 15 a 21. Eliseu foi chamado por Deus. Eliseu chegou na fazenda dele, deu todos o material de aragem do campo, todas as carruagens, tocou fogo no resto, botou fora, não quis mais. Todos os seus bois, ele convidou todo mundo para ir para a casa dele, matou todos os bois, fez um grande jantar lá, almoço, sei lá. Está aqui na Bíblia na nossa Bíblia. Está aí o versículo, né? Matou todos os bois, deu aos pobres, aos amigos, né? 1 Reis 19, de 15 a 21. Ajustou tudo. Isso não vai me atrapalhar meu relacionamento com Deus. Um grande ajuste, né, gente? Ninguém vai fazer também tudo isso. Não precisa mais fazer tudo isso. Mas ele fez porque ele tinha uma obra muito grande para Deus. Ele não podia estar preocupado com bois. Ele não podia estar preocupado com a aragem do campo, com a agricultura, com pecuária. Ele não podia estar preocupado com isso. Esse homem, o ministério dele foi tão cheio de bênção, tantos milagres. Até na morte dele, no túmulo dele, um caixão que enterraram perto dele, o caixão do cara que morreu, quando tocou no caixão dele, esse cara ressuscitou. Para vocês verem que ministério, porque foi feito ajuste na vida. Não se parte para uma vida abundante sem ajustar a sua vida. Como é que está a tua vida? Pergunte aí para quem está do teu lado, como é que está a tua vida? Como é que está teus relacionamentos? Como é que está o teu coração perdoador? Como é que estão teus parentes, amigos, tios? Como é que eles estão? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de consagração? Como é que está a tua vida de relacionamento com Jesus? Tua leitura da Bíblia? Vocês estão aí perguntando um para o outro. Mas aqui, vamos ver esse texto aqui. Um texto como eu gosto de, como é o verdadeiro sermão. O sermão expositivo, gente. O sermão expositivo, eu não digo nada da minha cabeça, está tudo aqui. É o sermão, é o que Deus escreveu. Hoje se pega um versículo e diz o que quer com o versículo. Não, não é assim não. Então, esse homem, ele vai observar que Jesus está com as crianças, botando no colo. É o contexto que se chama. O contexto fala que Jesus está com as criancinhas, ele estava olhando tudo isso. Antes disso, talvez ele tenha escutado Jesus falar sobre matrimônio, talvez, é o contexto desse texto aqui. Mas ele estava observando quando as crianças estavam com Jesus, o amor que Jesus tinha às crianças, e ele era um jovem. Deixa eu ver se ele vai estender o amor aos jovens, deixa eu ver se ele vai me tratar assim também, não é? Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe, homem de posição na sociedade, naquela época o homem de posição, ele tinha um status religioso muito elevado, geralmente eram pessoas que trabalhavam nas sinagogas, estavam fazendo o que eu estou fazendo aqui, o que Francisco faz, o que muitos de vocês fazem, cantando, louvando. Homem de posição, tinha uma posição, tinha um status, o homem que servia a Deus. Provavelmente ele poderia ser um homem que trabalhasse numa sinagoga daquela época. Ele perguntou, chamou Jesus e disse: bom mestre. Olha gente, ele foi para Jesus,
Pastor, ele foi para Jesus, está salvo. Não, não é assim não, meu irmão. Salvação não é assim não. Nicodemo também foi para Jesus. Aí se tu lê o contexto, Nicodemo estava vendo o que Jesus estava fazendo, ó. E a Bíblia fala no contexto que Jesus estava fazendo grandes sinais e maravilhas. Ele olhou aquilo lá. Aí ele foi falar com Jesus nas caladas da noite. Senhor, ninguém pode fazer tudo que tu fizeste ali se não for um homem de Deus. Então ele creu, ele creu. Mas Jesus disse, ó, não é assim não, meu irmão. Se tu não mudares totalmente, se não tiver uma mudança transformadora e regeneradora do Espírito Santo, se tu não te tornar uma nova criatura, tu não vai para o céu, tu não vai herdar a vida eterna. Não adianta esse teu papo dizer que tu crê em mim. Aqui eu vejo muita gente crer e confessar, não é só isso. Não é bem só isso. Aquele versículo é muito profundo, né? Aliás, ele mesmo diz, crer no Senhor Jesus, no senhorio de Cristo. Não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Aquele texto de Romanos 10 não é só crer em Jesus. O pessoal lá de fora, não, eu creio que ele foi. Esse cara está dizendo aqui, olha, tu és um bom mestre. Olha, bom mestre é um cara que ensina bem. Naquela época o bom mestre era um profeta, era um homem, um ser humano, escolhido por Deus, bem intencionado, preparado, competente, religioso. Mas Jesus não era isso, Jesus foi Deus. Jesus disse assim, olha, só eu conheço o Pai, ninguém mais conhece o Pai, só eu conheço o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Nós conhecemos o Deus Jesus, ninguém conhece o Pai. Jesus afirmou para nós que nós não conhecemos o Pai, só Ele conhece. Todas aquelas passagens do Velho Testamento é Jesus, Jeová é Jesus. É Jesus, meu. O Pai, só quem conhece o Pai é Jesus. Então, Jesus se fez carne, não é? E ele estava aqui na terra, Deus presente na terra, e o cara não estava reconhecendo ele como Deus. Viu um homem como Afonso, melhor. Olha, eu vejo que tu é bem melhor do que Afonso. Mas um homem, um bom mestre, ensina bem, melhor do que Afonso, é mais consagrado que Afonso, tem poder que Afonso não tem, mas botou Jesus como um homem. Não, ele estava como homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele é Deus, estava na terra como Deus. Deus não pode deixar de ser Deus. Ele pode se transformar num homem 100%, como ele foi, e Deus 100%. Ele não foi gerado por homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem. Então ele era um homem Deus, mas ele não via Jesus assim. Jesus disse assim, olha, em outras palavras, se tu acha que eu sou um bom homem, um bom profeta, como Nicodemos também achou, né? E ele veio para a pessoa certa, gente. Olha, esse homem conhecia a Bíblia mesmo, esse homem era um homem estudioso. A gente tem que entender isso, porque o Velho Testamento aponta para Jesus, e ele veio bater em Jesus. Ele não errou o alvo, ele veio para Jesus. Porque tem muita gente que erra o alvo, é santo, é Maria, tem muita gente que erra o alvo, totalmente errado. Ele veio para o alvo certo, com uma motivação maravilhosa, linda, perfeita. A principal motivação que nós temos que ter, vida eterna. Nada é igual a vida eterna. O cara pode ser tortinho, doente, nunca ficou curado, mas vai para o céu, se ele crê em Jesus. Amém. Aqui passa muito rápido a vida, não é? Aquela passagem linda que Jesus conta do Lázaro, não é? O Lázaro e o mendigo. O Lázaro foi para o céu, o mendigo foi para o céu, e o rico foi para o inferno. O que adiantou ser rico, né? Então Jesus também conta essa passagem. Mas aqui ele foi para Jesus com a motivação certa, para a pessoa certa. Tudo lindo, tudo perfeito. Aí Jesus viu um rapaz jovem, né?
E Jesus disse: olha, se você quer, estava falando com um judeu, Se Jesus estivesse falando com um gentil, estivesse falando com um de nós aqui, sabe o que Jesus ia responder? Crê em mim como Senhor da tua vida, confessa, te arrependei-vos, tu vai ganhar o reino do céu. Se ele estivesse falando com um gentil, mas ele estava falando na época com um judeu, ele estava na época da lei. Na época da lei, a lei dizia: cumpra os 10 mandamentos. Só que ninguém pode cumprir os 10 mandamentos. Eles tinham esse trauma, por isso que ele perguntou isso aqui. Porque não pode, Paulo disse: olha, eu fui zeloso. São Paulo foi zeloso, mas quando ele chegou no mandamento chamado não cobiçarás, ele parou. Isso é uma desgraça na vida da gente. Cobiça. Paulo parou e disse: olha, aqui eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Sem Jesus eu não vou para a eternidade com Deus. Na cobiça, Paulo analisou: eu sou assim. Pá, quando ele chegou na cobiça, ele parou. E esse rapaz aqui, Jesus disse: ó, tu conheces os mandamentos? Aí Jesus vai recitar para ele somente os mandamentos da tábua número 2. Moisés veio com 2 tábuas. Número 1, ele era judeu, ele sabia muito bem, os judeus sabiam muito bem os mandamentos da primeira tábua. O amor a Deus, não é? Sobre todas as coisas. Não tinha imagem de escultura, geralmente não tinham. Eles conheciam aquela primeira tábua. Jesus jogou para ele a segunda tábua dos mandamentos, dos últimos 5 mandamentos da lei de Deus. É importante você entender isso aí no texto. Aí Jesus começa a dizer para ele: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe. Jesus cita para ele, e entre os evangelistas a diferença é muito pouca. Cita a segunda tábua, basta dizer isso, citando os últimos 5 mandamentos. Todos os mandamentos relacionados com o próximo, que era a grande falha, é a nossa grande falha. Tanto é que a gente tem o Natal para conseguir cesta para a dona Deusimar ajudar pessoas que estão com fome, é uma dificuldade muito grande. Não é só eles tinham essa grande falha, nós temos também. A sorte é que nós temos Jesus, né, como Senhor da nossa vida. Mas a gente não pode se conformar em ficar só com Ele como Senhor da nossa vida, sabendo que temos a eternidade com Ele, sem obedecê-lo. Eu acho que isso aí não se deve fazer isso com Ele, não. Eu não concordo com isso. Eu acho: Senhor, se Tu me deste a eternidade para mim, eu quero Te obedecer. O que é que Tu queres? Aí tem tanta coisa fácil para você fazer. Esse item de cestas básicas, alimentos não perecer, é tão fácil. Você se lembrar de ir no supermercado, compra um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, um pouquinho de farinha, toda semana, deixa aqui. Ajude os nossos irmãos que estão famintos. É muito importante isso. Mas Jesus está falando aqui para ele sobre os mandamentos. E Jesus recita os mandamentos para ele, lembrando ele. Sabe o que ele disse para Jesus? Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso tenho observado. Meu irmão, nunca, meu irmão. Meu querido jovem rico, homem que realmente zeloso, mas jamais podemos dizer isso. Se você analisar a palavra explica a palavra. Você pode dizer: pastor, por quê? Como é que o senhor sabe que ele não era um observador? Final do texto eu vou dá para entender, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: Jesus elevou o nosso patamar de vida espiritual. Jesus disse: olha, se tu olhares para uma moça com vontade de adulterar com ela, tu já pecaste de adultério para mim. Olha, achar bonita, gente, isso aí, vamos achar, não tem nada a ver, gente. Não vamos ser fariseu. Ninguém é vela, né? Mas se eu planejar,
Ah, que mulher bonita, aquela mulher do... Eu vou tomar aquela namorada dele, porque eu vou dar em cima dela. Tu está cometendo um pecado de adultério, tu está desejando, tu está cobiçando, tu vai cair em vários mandamentos da lei de Deus. Aí é mais cobiça. É a cobiça, não é? Tu vai roubar o que não é teu, tu vai adulterar e tu vai cobiçar. Às vezes você cai, e se tu está tão assim, meu irmão, tão assim por ela, isso é idolatria. Achar bonito, linda a pessoa, que moça linda, tchau. É uma coisa, gente, uma coisa é você cair em vários mandamentos da lei de Deus. Um cara desse está caindo em adultério, está caindo em cobiça, está caindo em idolatria. Larga o corpo da mulher dos outros, ela é bonita, larga isso de mão. Então, se você se irá com o irmão, não perdoar, pô, irmão, não aceito mais ele. Pastor, eu vejo, se ele está ali, eu não tenho nada contra ele, já perdoei, que nada, perdoou nada. Se ele está ali, eu saio por aqui. Isso não é perdão, meu irmão. Que perdão é esse? Não é? Isso, tu já és réu de morte, de assassinato contra teu irmão. Então o patamar que Jesus elevou, nosso, é elevadíssimo. Me busquem. Pastor, como é que a gente vai exercer essas coisas? É impossível, impossível para a carne, meu irmão. Deus quer o sobrenatural na tua vida. Chega do natural, o natural é do homem. Deus quer o sobrenatural. Ele quer o poder dele na tua vida. Ele quer que as pessoas deixem de olhar o que tu fazes para Deus, lindo, maravilhoso, o que tu está fazendo para Deus. As pessoas precisam olhar o que Deus está fazendo através de você. É totalmente diferente. A gente mostra muito o que a gente faz. A gente mostra muito o que a gente faz. Mas Deus não quer assim não, gente. E eles não querem assim não. Eles apreciam e vão embora. Eles precisam ver o que Deus está fazendo de sobrenatural através de você. Então nós precisamos entender esse sobrenatural. Então aquele rapaz estava iludido, gente. Estava cego. A cegueira do pecado é uma coisa incrível. Sabe que Davi, depois que planejou a morte de Urias, ele fez uma carta para o general dele, coloca Urias na frente da batalha. Fez a carta e deu para Urias levar. Urias levou a carta contra ele, entregou para o general. E colocaram ele na frente da batalha, debaixo dos muros, e ele morreu. O pecado de Davi foi tremendo. Foi tremendo o pecado de Davi. Como é que o cara fez tanta loucura? Cego. Pelo adultério, pela cobiça, pela prostituição, pela defraudação, pela idolatria ao corpo de Betseba. Ele olhou, ficou lá, ó, vai embora, rapaz, ela é corpo bonito, passa, vai passando, vai orar lá no quarto, passa isso, passa logo, se passa logo e Deus tira. Então, várias coisas, e ficou cego. Foi preciso Natan dizer, rapaz, tu é esse cara que eu estou dando o exemplo, de um cara que fez uma festa, e em vez de matar uma ovelha, que ele tinha tantas ovelhas, matou a ovelha de um rapaz pobre que só tinha uma ovelha. Davi disse, eu quero saber quem foi esse cara que eu vou partir ele com a espada. Foi tu, Davi, o que tu fizeste com Urias, foi você. Aí foi que ele caiu, aí foi que ele foi enxergar o pecado dele, foi confessar. Aí é que ele estava há um ano que ele não ia louvar a Deus, não sabia por que ele não tinha vontade de louvar a Deus. Aí ele começou a descer para louvar a Deus, foi pedir perdão, foi chorar na presença de Deus. Então esse cara não está enxergando nada, acha que ele se achava, assim é o cara do pé que está no pecadozinho, está no pecado, não confessa, não sai do pecado, ele está cego. Aí leva uma vida em pecadinho, não está nem observando, não está sendo ajuizado. Precisa que você se desperte, gente, saia desse imobilismo do pecado, que ele neutraliza totalmente o espiritual na tua vida, certo? Então ele estava dessa maneira, o jovem rico. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O cara se achava pronto, resta outra coisa para mim? O cara estava cheio de cegueira, não é? Ouvindo, Jesus disse-lhe,
uma coisa ainda Aí Jesus botou nele, né? Aí Jesus, vem cá, então se tu é assim perfeito, né? Se tu está num caminho cumprindo leis assim, de uma maneira assim espetacular, você é um cumpridor zeloso. Ele era bom, a gente entende que ele era um cara zeloso, mas muito longe de ser o que ele pensava que era. Então Jesus diz para ele: uma coisa te falta, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Gente, essa expressão vem e segue-me é muito forte. Seguir Jesus, se você chegar numa igreja e diz: quem segue Jesus? Todo mundo se levanta. Seguir Jesus é ter uma vida abençoada, restaurada. O caminho de Cristo você segue, você conhece e obedece a Jesus Cristo, você conhece as leis de Cristo, você lê, medita na palavra. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus é um comportamento, é uma conduta, são ações, são vigilância, certo? Oração, evangelismo, prestação de conta. Isso é seguir Jesus. Às vezes a gente é muito teórico. Se fosse quem segue Jesus, todo mundo levanta a mão. Tudo é filosófico. Mas seguir Jesus é um caminho apertado. Ele veio, ele está indo bem na frente do caminho, é como se fosse aqui, esse caminho está bem aqui, ali tem um caminho largo, imenso, tem um caminho aqui apertado, que ele entrou por um caminho, está indo bem na frente, e a gente vai entrar por esse caminho, e nesse caminho não cabe, ninguém entra nesse caminho com maleta, ninguém entra, isso vai saindo, gente, não cabe, é apertado, é estreito. O caminho de Jesus Cristo é um caminho de amor, de renúncia, de obediência, mas é um caminho de tesouros eternos. Nós temos que crer, não é? E Jesus diz para ele, e ele diz assim: vender minhas propriedades, vender tudo que eu tenho, não é? E depois segui-lo. Seguir um homem que diz: eu cheio de propriedade, cheio de tesouro aqui na terra, vou vender tudo, dar aos pobres que não estão trabalhando, nem merecem, né? O cara pensa logo assim, não é? Esses caras são pobres porque não trabalham, rapaz. Esses caras não querem nada com a vida. Eu vou vender minhas coisas, dar para eles, não é? Eu vou seguir uma pessoa que diz que não tem onde repousar a cabeça. Até os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm seus covis, e ele nem isso tem, não tem onde. Eu vou seguir esse cara. Não é fácil, gente, não é fácil, é complicado, né? Agora, interessante, o que aconteceu com esse homem, que teve uma iniciativa, era um homem zeloso, religioso, eu creio nisso, né? Era um jovem, cheio de vontades, era um homem que foi bater na pessoa certa, com o objetivo, alvo certo, vida eterna. Impressionante, viu? Mas olha, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Gente, olha, eu vou te falar um negócio, até os mortos, quando cruzaram com Jesus, ressuscitaram. Eu não vi ninguém sair triste quando chegou na presença de Jesus. Alguém que almejasse ele, né? Porque os fariseus não queriam Jesus, queriam condená-lo, né? Saiu também triste, mas as pessoas que quiseram Jesus, que ansiaram por ele, sair triste, ir na presença dele, conversar com ele, ir na pessoa certa, com a motivação certa, e sair triste. Os ricos, né, meu irmão? Olha, os ricos. Aí ele vai dar uma lição aqui. Nós temos que ter muito cuidado com as riquezas. Aliás, nós temos, não é só riqueza de propriedade, gente. As riquezas, elas atrapalham muito. Jesus vai dizer aqui, atrapalham. Então o evangelho, a ênfase do evangelho, até Isaías fala, pregar o evangelho aos pobres, os necessitados, os oprimidos, os descamisados, deles é o reino do céu, porque os ricos, a grandeza deles está aqui na terra. Jesus, vendo assim triste, disse:
quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas. Quem diz, quem afirma é Jesus. Então vão ter poucos ricos, né, no céu. Quão dificilmente os ricos entrarão no reino do céu. A ambição, a vaidade, a prepotência, coração cheio de distorções, cheio de egocentrismo, vaidade. Não é fácil. Mas muitos ricos eu sei que entrarão porque se quebrantam diante de Deus e colocam suas riquezas. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Toda riqueza que não é voltada para o reino de Deus vai te causar dor de cabeça. Eu não tenho interesse nenhum em riqueza de ninguém. Todo patrimônio, preste atenção que você já deve ter, alguns já têm experiência disso. Todo patrimônio que não serve Jesus vai te dar dor de cabeça, vai te dar problema. Se você é um eleito de Deus, é dor de cabeça, é problema. Todo o teu patrimônio, toda riqueza lícita é abençoada por Deus, mas coloca a vontade de Cristo, coloca a vontade de Deus, coloca a disponibilidade de Deus. Não queira para ti não, meu irmão. Ele vai te recompensar tanto. Todo patrimônio ilegal, ganho desonestamente, é maldição para aquela pessoa. Mais cedo ou mais tarde, maldito ele vai ser, com a família toda. Isso é um negócio seríssimo. Está no Salmo 62. Pastor, não invente. Não, meu irmão. O Salmo 62. Eu até tenho um versículo aqui, do Salmo 62, a gente medita, não é? Salmo 62, 10. Não confie na extorsão. Não confie no dinheiro ilegal. Nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nela o coração. Se a tua riqueza aumenta, agradeça a Deus. Se é legal, se é honesta, Deus está te abençoando. Coloca na mão do Senhor também. Na mão dele, meu irmão, olha, é segurança para a tua família, para teus filhos. Como é seguro na mão de Deus. Como as coisas são diferentes. Aí Jesus vai fazer um exemplo. Olha o exemplo que ele vai fazer. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar no rico do reino de Deus. O que é um camelo? Ele está chamando o rico de camelo. É mais fácil, ele está comparando com um camelo, porque o camelo vem das viagens cheio de riquezas, não é dele, vai perder tudinho. O camelo quando chega, tira tudo dele, não levou nada. Assim é o homem com as riquezas, perde tudo, morreu, acabou. Ou então acaba antes de morrer, perde tudo. Ou deixa para os filhos brigarem. Com certeza. Camelo, ele chegava cheio de riquezas, para ele passar no buraco de uma agulha, para entrar na cidade, tinha um arco, que era para a segurança da cidade, contra as feras, contra os inimigos. O camelo tinha que tirar tudo das costas dele, para ele poder se reclinar para entrar, para passar, Assim é um rico para entrar no reino do céu. Então quem for rico, meu irmão, olha, começa a pensar em melhor uso da tua riqueza. Com certeza muitos ricos Deus vai continuar dando, porque são homens realmente que entregam a Deus seus dízimos, suas ofertas. Com certeza vai continuar sendo rico. Jesus vai dizer aqui. Então o camelo, Jesus comparou o rico. Você que está rico aí, meu irmão, eu te amo, olha, eu te amo. Eu tive a oportunidade, ainda tenho, se eu quiser partir para lá, para o mercado de trabalho, de ganhar dinheiro bastante. Mas de que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a eternidade? Deixar de conquistar os tesouros no céu, os tesouros eternos, a nova Jerusalém, a cidade de ouro, morar na cidade de ouro, não é? A gente precisa pensar, meditar. Senhor, tira de mim, porque o homem, ele é chegado, tira de mim essas vaidades, tira de mim esses anseios errados, obscenos. Senhor, faz de mim realmente um coração como tu queres, não é? Então o homem rico é como um camelo, é um animal pesado, um animal difícil,
um animal de carga, um animal triste, ó, cheio de riquezas, passos difíceis. Assim é o camelo, ó, se locomove mal. O rico é um camelo. Eu não quero ser camelo. Tu quer ser camelo? Eu não. Quer ser camelo? Quero ser camelo. Eu quero ser águia. Eu quero ser águia. Agora, lá na eternidade, Jesus diz: fazei tesouro no céu. Eu quero ser rico. Você quer ser rico no céu? Eu quero. Fazei tesouro no céu. Ele vai dizer aqui. Ora, se eu não quero, ainda não. Não quer não, minha pastora? Pastora Deusima quer, ela quer ser rica. Ei, Paulo, não quer? Paulo também, ó. Lá no céu, aqui não. Aqui o ladrão fica logo de olho, assalta as casas, né, meu irmão? E aí daqui a pouco o filho começa a comprar droga. Meu Deus, está demais, isso aí está demais. Aí vem as mortes, viu, Jean? É droga, é dinheiro fácil às vezes. Bom, quero falar dessas coisas não, eu não gosto de falar dessas coisas em público. Então, gente, e os que ouviram disseram: Senhor, quem é que pode ser salvo? Os apóstolos ficaram assim: mas meu Senhor, então, quem pode ser salvo? Aí Jesus vai dizer uma coisa que é muito profunda. Jesus vai dizer assim: o impossível dos homens são possíveis para Deus. Hoje você vê o lugar que mais se converte gente é entre os muçulmanos. O impossível para Deus, para o homem, para Deus é possível. Na Síria são 9 milhões de gente degradados, aviltados, estão sofrendo muito, o evangelho está correndo frouxo lá. Eles estão tendo sonho vendo Jesus voltar. Meu Deus do céu, os caras estão tão quebrantados, aí Deus age. Eles estão tão quebrantados, estão tão famintos. Tem um deserto lá imenso, que tem quase 4 milhões de gente desabrigada, morando debaixo de tenda. Um espaço como daqui para esse jarro, tem 3 famílias, gente. Mas sabe um lugar desse, para muçulmano, só Deus para botar esse pessoal, para entregar sua vida para Jesus. Impressionante, impressionante. Então, o que é impossível para o homem, para Deus é possível. Deus tira a riqueza dele toda, e Deus traz, e ele vai passar debaixo da agulha, do arco de uma agulha. Então, Pedro disse assim: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir. Olha Pedro aqui estava querendo saber logo o galardão dele. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E a nossa situação? Pedro tinha tão pouca coisa. Pedro devia ter um barco, uma casinha muito humilde. Mas quem tem muita coisa é mais difícil do que tu, Pedro. Quem está dizendo sou eu, posso estar errado, viu, gente? Mas na verdade Pedro não tinha quase nada. Os apóstolos, a Bíblia fala que eles não tinham quase nada. Tinham rede para pescar, barcos, uma propriedade pequena, eram pobres, homens simples. Então para eles foi mais fácil largar. Mas Pedro está dizendo aqui: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E disse Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado sua casa, sua família, seus filhos. A gente deixa muito para sair para evangelizar, né, gente? Não é só deixar totalmente, que ninguém deixa totalmente, nem os apóstolos deixaram. Mas como a gente deixa nossos familiares para ir fazer a obra? Como a gente deixa, né? Jesus está dizendo aqui, ó: ninguém há que deixe seus irmãos, pais, filhos. Eu já escutei tanta coisa sobre isso aqui, mas minha família veio toda para Jesus. Eu escutava tanta coisa sobre: abandonou teus irmãos, abandonou teus pais, abandonou não sei quem, abandonou teus amigos, abandonou. É isso que Jesus está falando aqui. Não há que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir muito mais irmãos, pais. Você recebe tanta coisa no presente já. Hoje a família nossa é tão grande, gente. A gente vai nos bairros e vê as pessoas lá. Como é lindo servir a Deus. Então já no presente, Jesus falou: olha, vocês já no presente vão receber muito mais recompensas, servindo ao Evangelho. Então, gente, é muito gostoso servir esse Deus. A gente tem na Bíblia o exemplo do Demas. Ele amou mais o presente século. Paulo reclama. Ele deixou de servir a Deus para servir ao mundo. Em 1 João 2,15, não amem o mundo e nem o que há nele. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. 1 João 2,15, 16, 17. Mas aquele que faz a vontade de Deus, herda a vida eterna, receberá os tesouros do céu, serão ricamente abençoados, terão a glória de Deus para toda a eternidade, serão filhos de Deus, falarão com Deus visivelmente, Pai e Filho, morarão na Nova Jerusalém. Irmão, é tanta promessa para nós. Serão ricamente abençoados de eternidade a eternidade, gente. E aqueles que derem as costas, saírem tristes, trocarem os tesouros do céu pelos tesouros da terra, passarão a vida deles toda ela no inferno. É horrível, gente. Vocês já passaram, já meditaram, quando você chega diante de um parente seu, o que vai ser daquela pessoa? Vocês já pararam para pensar? Está na mão sua. Eis que te dou a chave do céu e do inferno. Para quem? Pedro, eu te dou representando a gente. Se tu abrir a porta do céu para aquela pessoa, ele vai para o céu, gente. Se tu fechar, às vezes a gente fecha com uma vida nossa que não é a vida que Deus quer para nós. Essa vida que Deus te deu, ela tem que ter ajustes, para que você possa partir para uma ação. Se não tiver ajuste, não vai ter ação. Tu não tem vontade de falar, vontade de evangelizar. O aniversário tu não vai orar, não vai abençoar. Tu não vai ver as pessoas dizerem assim: ora aqui na minha cabeça, ora na minha cabeça. Está vendo? Você não vai ser procurado. A obra de Deus não vai estar na sua vida. Então, meus irmãos, que esse Natal seja um Natal, eu gosto de falar 45 minutos, 50 minutos no máximo, seja um Natal abençoador, um Natal de paz, de amor, de confraternização, de evangelismo. Eu já preguei tanto nesse Natal, não é? Eu estou viajando agora com minha esposa, faz 60 anos, ela quer que a gente vá com os netos, uma viagem, não é? E a gente tem que também, família, né? A gente tem que também fazer o que ela quer. Faça um Natal nas casas, com as células, né? Com as células nas casas, com a família, um Natal de amor, onde aquelas ceias de Natal também tenham as ceias espirituais, e você tem a palavra de Deus, você é dotado por Deus, você tem o poder do Espírito Santo de Deus. Ajustem a vida de vocês, gente, moldem a vida de vocês, meditem na palavra de Deus, que você vê como você vai dar um pulo gigantesco para Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos colocar a mão no coração, vamos orar, vamos terminar o nosso culto.